E aí, minha sagrada congregação de fãs de One Piece. Aqui quem fala é o One Piece, o sumo pontífice da fofoca pirata. Pronto para celebrar com vocês a missa de corpo presente da tirania de Kaido, também conhecida como o episódio 1076. Esqueçam tudo que vocês sabem sobre resumos. O que faremos aqui hoje é uma exegese, uma análise teológica de cada frame, cada soco, cada gota de suor. Não haverá falas diretas, apenas a gloriosa e detalhada narrativa dos fatos, contada com a paixão de quem viu a luz. A luz do Gear 5, é claro. Começamos lá no fundo do emocional com o dragãozinho que ainda está tentando descobrir como é que se pilota uma ilha voadora. Momonosuke, nosso pequeno grande shogun, está em apuros. Yamato, como sempre com energia de protagonista secundária que merecia uma série própria, dá aquele empurrão moral. Mas Momo, coitado, está mais perdido que Zoro em esquina de cidade. Criar nuvens de chamas gigantes para segurar o Nigashima no ar? Fácil. Se você for Kaido. Para ele, que só recentemente descobriu como voar sem cair de cara, é pedir um pouco demais. É aí que ele lembra. Não só de quando viu sua casa virar brasa em câmera lenta, mas do momento em que sua mãe toca e disse: "Vai pro futuro, moleque." E ele, ainda apegado, queria levar a família inteira no pacote. Mas o discurso de Kinemon naquele dia foi tipo tapa emocional com luva de aço. No país de Wano, falhar feio significa morrer tentando. E Momo não podia, nem devia, questionar a decisão da própria mãe. Mesmo sendo só uma criança, ele carregava o peso de um nome que já arrastava legiões. E ali, no meio das chamas e das lágrimas, decidiu que iria fugir. Não por covardia, mas por esperança. Porque se não fosse ele, quem seria? Avançamos para o presente, e Momo, agora voando, mas ainda sem carteira de piloto de ilhas, percebe que não pode desistir. Ele jura que nunca conseguiria encarar sua mãe se largasse tudo agora. Com os olhos cheios de convicção e asas de dragão recém-saídas do forno, ele continua tentando segurar o Nigashima. Enquanto isso, no topo do mundo, onde a briga dos deuses acontece, Luffy está literalmente brincando de Zeus. Agora ele puxa raios do céu como se fossem cordas de pular, e os taca em Kaido com a alegria de quem ganhou um brinquedo novo. O ataque chamado Gomu Gomu no Kaminari é puro espetáculo. Luffy lança um raio como se fosse uma bola de beisebol divina. Kaido, que já viu de tudo, desvia com um giro de corpo e revida com sua marreta de 8 pontas, fazendo Luffy voar igual pipa em dia de ventania. Mas calma, ele volta. Porque Luffy é basicamente um elástico com vontade própria. E olha que momento. Luffy infla a perna, gira com outro raio e vem descendo o sarrafo. Só para levar outro golpe na testa. E nesse instante, Kaido solta aquela filosofia de vilão veterano. Poder de Akuma no Mi não é tudo. O mundo é do hack, meu chapa. Afinal, Gold Roger nem fruta tinha e virou o rei dos piratas só no braço. E na fé. Enquanto Luffy vai de cara no chão e quica de volta porque o chão virou cama elástica, Kaido prepara mais uma de suas palestras motivacionais versão porrada, mandando um golpe relâmpago que quase quebra a tela. Mesmo ferido, Luffy se agarra no Kaido como carrapato animado e começa a subir com ele, puxando o dragão pro céu como quem diz: "Agora você vai ver o que é luta de verdade." Kaido tenta se soltar. Muda pro modo dragão completo e solta uma rajada cortante que teria fatiado qualquer um. Menos Luffy, que só ri e segue voando. Ah, detalhe para importante. O povo da capital das flores está lá embaixo, soltando lanternas com desejos, achando que talvez, só talvez, seus pedidos cheguem aos céus antes que eles virem cinzas de novo. Porque sim, eles já estão esperando o pior. Enquanto isso, no castelo, o incêndio continua como churrasco descontrolado. E o Goro, sempre aquele velhinho zen e durão, recebe a notícia de que a ilha tá caindo. Ele entende o recado. Kaido tá nas últimas, e aí solta a pergunta do milhão. Morrer agora com honra ou viver um pouco mais sob o chicote de Kaido? A resposta é unânime. Os samurais preferem cair junto da ilha, se for para garantir um futuro pros inocentes. E que Luffy quebre tudo, sem medo de causar um terremoto. No porão, temos Usopp e Hamlet em modo desespero, fugindo do fogo com a agilidade de quem ouviu Promoção Relâmpago e correu pro caixa. Quando tudo parecia perdido, a água invocada por Raizo aparece como bênção dos céus, salvando os dois de virarem espetinho. Já no andar do tesouro, o roedor oficial da série, Orochi, mostra que ainda não sabe a hora de desistir. Consegue tirar o prego de Kairosek do corpo, se transforma de novo, mesmo em chamas e reduzido a uma cabeça só. E como última cartada, quer levar Hiyori com ele pro além, só pra jogar mais um drama na fogueira, literalmente. Mas nada disso importa quando voltamos ao telhado. Porque ali, Luffy olha pra baixo e avisa: tá na hora de sair do caminho. Ele infla a mão, mas infla mesmo, num nível que rivaliza com a própria Onigashima. E não é só tamanho, tá coberta de hack, pronta pra cair em cima de Kaido como o próprio martelo do juízo final. Um golpe que carrega tudo: força, dor, esperança e a promessa de um novo amanhecer. Começamos com Momonosuke, o pequeno grande dragão, que estava numa sinuca de bico daquelas de dar nó na cabeça. A ilha de Onigashima, pesando mais que a consciência de um vilão, estava prestes a esmagar a capital das flores. E o Luffy, com aquela cara de quem ia dar um jeito em tudo, pediu pra ele tirar a ilha do caminho. Mas o Momo, coitado, soltou um "não consigo", com a voz embargada, sentindo o peso do mundo nas suas escamas. A gente sabe que ele queria, com todas as forças do seu pequeno coração de dragão. Mas a pressão era grande, o medo de falhar era palpável. Era como tentar empurrar uma montanha com um palito de dente.
Só que aí, a memória da família, do pai Oden, da mãe Toki, de todo mundo que ele amava e que contava com ele, bateu forte. Aquelas lembranças, como um raio de esperança em meio à escuridão, acenderam uma chama dentro dele. E quando a memória bate, meu amigo, a gente encontra força até onde não tem. Ele se encheu de coragem, de uma determinação que parecia vir de outra dimensão, e tentou de novo, porque a esperança é a última que morre, e em Wano, ela estava mais viva do que nunca, pulsando no coração de um jovem dragão que se recusava a desistir. Era a prova de que o legado de Oden não seria em vão, e que o futuro de Wano estava nas mãos, ou melhor, nas garras, de Momonosuke. Enquanto isso, lá no alto, o Kaido, o grandalhão que parecia um dragão de churrascaria prestes a ser servido, estava pronto pro tudo ou nada. Ele olhou pro Luffy com um sorriso de canto de boca que só um imperador do mar pode ter, e soltou um: "Vou encarar de frente", com aquela voz de quem não tem medo de nada, nem da morte, nem de um punho gigante vindo em sua direção. E para provar que não estava de brincadeira, ele começou a se cobrir de fogo, numa técnica que ele chamou de Kain Daiko. Era tipo um churrasco humano, só que com um dragão no meio, e o cheiro de enxofre pairava no ar. E no meio daquela fumaça toda, ele ainda teve tempo de soltar uma indireta venenosa pro Luffy, uma provocação que visava atingir o coração do Chapéu de Palha. O Oden morreu queimado há 20 anos, e desde então, Wano virou uma terra sem lei, cheia de gente esperando um salvador aparecer. Era pra provocar, claro, pra desestabilizar o adversário, mas a gente sabe que o Luffy não é de levar desaforo pra casa, e que a chama da justiça ardia mais forte do que nunca em seu peito. O fogo do Kaido era tão quente, tão intenso, que o Luffy, coitado, teve que soltar o grandalhão. Era como segurar um carvão em brasa. Kaido, com aquele ar de superioridade que só os vilões mais arrogantes conseguem exibir, soltou um "boa escolha", e disse que não tinha intenção de fugir, mas que sabia que o Luffy não ia conseguir esmagá-lo com o punho, porque ia virar cinzas. Era a confiança de quem sabe o que faz, ou de quem se acha o maioral, né? Aquele tipo de confiança que precede uma grande queda. E aí, a coisa ficou séria de vez, o ar ficou denso, a tensão era palpável. Kaido mandou um Shoryu, Kain Hacker, um golpe que parecia uma mistura de dragão com lança-chamas. Uma onda de destruição que prometia varrer tudo do mapa. E o Luffy, sem pensar duas vezes, com a determinação estampada no rosto, mandou um Gomu Gomu no Bajrangan, um soco que parecia que ia mandar o Kaido para outra dimensão, para outro planeta, para outro universo. E enquanto os dois golpes se chocavam, criando uma explosão de energia que iluminou o céu de Wano, o Luffy teve um flashback rapidinho, uma lembrança que o impulsionou ainda mais. A imagem do Hyogoro ensinando a ele o hack do armamento avançado. Era a prova de que o treinamento valeu a pena, e cada gota de suor derramada tinha um propósito, e que a batalha ia ser épica, um confronto de proporções lendárias que decidiria o destino de Wano. Dentro do castelo, a situação não era das melhores, era um verdadeiro caos, uma bagunça generalizada. O Zop, o nosso atirador medroso, mas com um coração gigante, estava tentando salvar Kinemon e Kikunojo de um afogamento. Era tipo um resgate aquático, só que com samurais e um atirador que não sabe nadar direito, e a água subia, ameaçando engolir a todos. E a galera lá fora torcia pro Luffy como se fosse final de Copa do Mundo, com gritos de incentivo que ecoavam por toda Onigashima. Kawamatsu, com aquela voz de quem já viu muita coisa, com a sabedoria de um ancião e a dor de um povo oprimido, soltou a real. Se o Kaido não for derrotado, esse pesadelo nunca vai acabar. Ele lembrou de quando eles fugiram da capital das flores depois que o Oden foi pro Beleléu. Uma fuga desesperada, cheia de perdas e sacrifícios. Orochi, o Shogun Cobra, com sua risada maligna e sua crueldade sem limites, gritou que eles iam voltar pra Kuri pra proteger o Momonosuke. Mas o Kaido, com aquela cara de quem não tava nem aí, com a indiferença de um predador, disse que ia cuidar do Momo pessoalmente. Resultado? Vários samurais leais, guerreiros valorosos que deram suas vidas por Wano, foram pro saco. E o castelo virou cinzas, um símbolo da tirania que se instalou na terra dos samurais. Kozuki Toki foi dada como morta em Bakura Town, e ninguém mais foi encontrado. Orochi, o vilão que a gente ama odiar, comemorou, achando que a linhagem Kozuki tinha chegado ao fim. Mal sabia ele que a esperança, como uma semente, estava apenas esperando o momento certo para florescer novamente. Depois disso, Orochi e Kaido, em sua arrogância e poder, foram tirar satisfação com os daimyos que sobraram, para ver de que lado eles estavam. Era um teste de lealdade, uma prova de fogo para os líderes de Wano. E a galera, sem pensar duas vezes, com a coragem de quem não tem mais nada a perder, pegou em armas contra eles, dizendo que não iam reconhecer um shogun que não fosse o Oden e que iam vingar a morte dele. Era a coragem falando mais alto que o medo, a honra acima de tudo. Mas infelizmente, eles não tiveram chance contra o Kaido. A força bruta do Imperador do Mar era esmagadora. E por causa disso, ninguém conseguiu tirar o Orochi do poder. E ele continuou a torturar o povo, a oprimir, a sugar a vida de Wano. As ações deles levaram vários samurais para prisão, forçados a trabalhar como escravos pelos piratas fera, em condições desumanas, sem esperança de liberdade. As fábricas poluíram a água, transformando rios cristalinos em esgoto. E a colheita foi pro espaço, deixando o povo com fome, com a miséria estampada no rosto. Mas mesmo assim, vários samurais, com a fé inabalável, continuaram acreditando nas palavras da Toki, na profecia que prometia a libertação de Wano. E para piorar, o Orochi, em sua crueldade sádica, começou a dar smiles defeituosas pro povo de Ebisu Town, fazendo com que eles só conseguissem sorrir e rir, mesmo quando estavam tristes, transformando a dor em uma máscara de felicidade forçada. Ele disse que era um destino justo para eles, uma punição divina. Que cara cruel, né? Um verdadeiro monstro. Mas a justiça, meus amigos, sempre chega, mesmo que demore, mesmo que pareça impossível. No presente, o Orochi, ainda em chamas,
um espetáculo grotesco de sua própria maldade, tentou atacar a Hiyori, a princesa de Wano, a última esperança de seu povo. Mas o Denjiro, o samurai que a gente respeita, o guardião da justiça, chegou na hora certa, como um raio, e cortou a última cabeça do Orochi, dando um fim ao reinado do Shogun psicopata. Era o fim de uma era de terror, de opressão, de sofrimento. Um grito de liberdade ecoou por toda Wano. E o mais engraçado de tudo, uma das mensagens escritas nas lanternas do céu que subiam em direção ao firmamento era: por favor, faça o Orochi desaparecer. E a outra: liberte-nos desse inferno, que o Luffy ainda estava trabalhando para resolver com a sua porrada no Kaido, um soco que prometia não apenas derrotar um imperador, mas também trazer a liberdade para um povo sofrido. Meus amigos, o mundo de One Piece é cheio de surpresas, de reviravoltas, de momentos que nos fazem rir, chorar e torcer, e a gente adora cada uma delas. E assim termina mais um capítulo dessa saga que a gente ama, com muita ação, emoção e, claro, aquele toque de humor que só One Piece sabe dar. A promessa de um novo amanhecer para o ano estava no ar, e o chapéu de palha, como sempre, era o catalisador dessa mudança. Nossa cerimônia começa no altar do Apocalipse, o topo de Onigashima. O céu não estava apenas nublado. Era uma tela expressionista pintada com a fúria de dois seres que transcendiam a própria definição de poder. De um lado, Kaido, não mais um dragão, mas um vulcão senciente, um golem de magma e rancor, cada escama brilhando com o calor de um sol moribundo. Ele era a personificação da lei do mais forte, uma muralha intransponível de cinismo e poder bruto. Do outro, nosso messias de borracha, Monkey D. Luffy, em sua forma Nika, o deus do sol. Ele era um paradoxo ambulante, um ser de poder divino com a mentalidade de uma criança em um parquinho, um fantasma branco de pura alegria em meio a um inferno de chamas. E então, o movimento que definiria tudo. O Bajrang Gun, o soco do macaco divino. Este não era apenas um punho gigante, era uma lua de haki, um continente de vontade pura descendo dos céus. Cada fibra de borracha estava saturada com 20 anos de sofrimento de Wano, com as lágrimas de Tama, com a lealdade de Kinemon, com a promessa feita a Momonosuke. Era um punho carregado com o peso de uma nação inteira. Em resposta, Kaido, em seu último ato de desafio, conjurou seu ataque mais poderoso, um dragão de chamas que era uma cópia profana e furiosa de si mesmo, subindo para interceptar o juízo final. Era o confronto definitivo, a filosofia da opressão contra a teologia da libertação. Kaido, em sua arrogância, acreditava na física. Fogo queima borracha. Fim da história. Para ele, seu poder era uma constante universal, como a gravidade ou a estupidez dos fracos. Ele não conseguia conceber um mundo onde essa lei fosse quebrada. Mas o trunfo de Luffy nunca foi a física, foi a fé. Fé em seus amigos, fé em seu poder e fé em seus instintos. Naquele momento de pressão absoluta, com o calor prestes a liquefazer seu próprio corpo, ele não entrou em pânico. Ele encontrou clareza. Um flashback surgiu, não como uma distração, mas como a peça final de um quebra-cabeça. A imagem do velho mestre Hyogoro, com seu sorriso gentil, explicando o fluxo do haki, o poder que não precisa tocar para destruir, a arte de criar uma armadura a partir do nada. Foi um momento de eureka, em pleno combate. Luffy entendeu que a armadura de fogo de Kaido era uma distração, uma casca. O verdadeiro alvo estava dentro. Ele não precisava quebrar a porta. Ele tinha a chave mestra espiritual. Seu haki se tornou uma luva etérea, um escudo invisível que lhe permitiria passar pelo inferno e tocar o coração da besta. Enquanto essa dança divina acontecia no céu, uma tragédia se desenrolava no chão. As nuvens de fogo, a manifestação mágica da energia de Kaido, o alicerce que mantinha uma ilha inteira suspensa no ar, começaram a se dissipar. Elas não desapareceram de uma vez. Elas se esvaíram, como um suspiro cansado, revelando a vacilação no poder do Yonkou. E com essa falha, Onigashima, a fortaleza voadora do terror, tornou-se um meteoro. A gravidade, ignorada por tanto tempo, voltou com uma vingança sádica. A ilha começou a sua queda mortal em direção à capital das flores. Lá embaixo, a cena era de uma ironia cruel. O povo de Wano, celebrando seu primeiro festival de liberdade em 2 décadas, com lanternas de esperança subindo aos céus, de repente se viu diante de uma sombra que engolia a lua. A música parou. As risadas morreram. Milhares de rostos se viraram para cima, e o que viram foi a imagem do próprio desespero. Seu antigo lar de horrores, despencando para aniquilá-los em seu momento de maior alegria. Nesse cenário de pânico coletivo, um herói improvável travava sua própria batalha interna. Momonosuke. O jovem Shogun, em sua forma de dragão, estava em agonia. Não era apenas um esforço físico. Era uma guerra contra seus próprios demônios. Cada músculo tremia, não só pela força, mas pelo peso da expectativa. Ele tentava, com todas as suas forças, criar suas próprias nuvens, mas tudo o que saía eram pequenos puffs de fumaça, patéticos e inúteis, como desculpas de um menino que não fez o dever de casa. Yamato do chão era sua âncora. Seus gritos de incentivo não eram apenas torcida. Eram um lembrete de sua linhagem, um chamado para o sangue de Oden que corria em suas veias. Cada "você consegue" era um golpe contra a parede de dúvida que ele construiu em torno de si mesmo por 20 anos. Ele precisava se tornar o pilar que seu país precisava, e o tempo estava se esgotando. De volta ao confronto final, em meio à queda vertiginosa, Kaido, ofegante, com o corpo já no limite, usou suas últimas forças para lançar um último desafio verbal. Era sua última tentativa de validar sua existência,
de provar que sua filosofia de mundo era a correta. Que tipo de mundo você quer criar, chapéu de palha? Ele queria uma resposta complexa para que pudesse desconstruí-la, ridicularizá-la, provar sua superioridade intelectual antes da física. E então, Luffy respondeu. E sua resposta foi o Ctrl mais Alt mais Del para todo o sistema operacional de Kaido. Não houve um tratado sobre liberdade, nem um manifesto revolucionário. Com um sorriso que misturava exaustão, fome e uma sinceridade desconcertante, ele deu sua resposta, o credo fundamental de sua existência. Eu quero criar um mundo onde meus amigos possam comer o quanto quiserem. Essa frase foi um evento sísmico, uma antifilosofia, o evangelho da simplicidade. Em um universo de ambições grandiosas, o sonho final de Luffy era a alegria simples e comunal de uma refeição compartilhada. Naquele instante, toda a ideologia de Kaido, construída sobre poder, controle, dor e hierarquia, se desfez. Parecia o que era. Um castelo de areia de um menino zangado diante do oceano de genuína felicidade de Luffy. E essa resposta foi o gatilho. Com seu propósito reafirmado, o punho de Luffy, protegido pelo Haki Supremo, tornou-se uma força da natureza. Ele mergulhou no dragão de chamas de Kaido, e o fogo se curvou diante dele, como as ondas se curvam diante da lua. As chamas se abriram, revelando o rosto chocado de Kaido, que finalmente entendeu que estava lutando contra um conceito que não podia queimar. O punho conectou. O som não foi uma explosão. Foi uma implosão. O som do fim de uma era. O impacto foi tão colossal que Kaido não foi apenas jogado para trás. Ele foi perfurado, atravessado e impulsionado para baixo com a força de um canhão divino. Ele se tornou seu próprio projétil, rasgando o chão de Onigashima e continuando sua jornada para as profundezas de Wano, sendo engolido e sepultado pela mesma terra que ele oprimiu por tanto tempo. Foi a justiça poética em sua forma mais literal. O imperador estava fora de combate, em uma escavação forçada para o núcleo do planeta, mas a ilha, como um corpo sem alma, continuava a cair. E então, o grito de Momonosuke rasgou os céus. Um grito de dor, de esforço e finalmente de triunfo. De sua boca, jorraram nuvens de fogo. Não mais frágeis, mas densas, poderosas, com a consistência da esperança solidificada. Com a delicadeza de um artesão e a força de um titã, ele agarrou a ilha em queda, seu corpo de dragão tremendo sob a pressão inimaginável. Ele a guiou para longe da capital e a pousou, com um tremor que sacudiu o país, mas que soou como a mais doce canção de ninar. O ano estava finalmente a salvo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A tensão de 20 anos se dissipou no ar. E então, vimos o epílogo mais perfeito. Luffy flutuando no céu, a luz branca do Gear 5 se esvaindo, seu corpo voltando ao normal. E Momonosuke, o peso do mundo finalmente retirado de suas costas. Em uma sincronia perfeita, em uma simetria lindamente exausta, ambos os heróis desligaram. Seus olhos se fecharam e eles desmaiaram, caindo em um sono profundo e merecido. O sono dos justos que deram absolutamente tudo de si. E assim, encerramos mais um episódio insano dessa saga épica. Se curtiu essa zoeira, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a tripulação. Afinal, a zoeira em One Piece nunca tem fim. Até a próxima e bons ventos nos mares da zoeira.